Vamos lá então. A gente parou aonde, hein? Parou. Aqui, August Kirchhoff. Quem foi esse cara? Deixa eu pegar aqui minhas annotations. Só um minuto, porque eu me perdi. A gente tá aonde? Tá aqui. Em ataques de segurança, né? O que é um ataque? Eu falei sobre a categoria. Tá, eu falei sobre ataques. O que é um ataque? Beleza. Falei sobre a categoria dos ataques, né? Categorias de ataque. Ataque passivo, ataque ativo. Quais são as premissas, né? Tá. E aí, eu parei no Kerhoff, tá? Kerhoff. E eu parei aqui, olha. Não é? Quem é Kerhoff? Eu cheguei a revisar a apresentação, deixa eu ver onde eu parei. Ok. Na apresentação eu parei em criptografia aplicada. Será que é interessante colocar isso tudo aqui? Acho que é, né? Então vamos primeiro revisar aqui o Keynote. Então, deixa eu fazer a transição aqui. Vou pegar esse slide aqui, ó. Duplicar, jogar para baixo. Eu pego esse aqui, vou duplicar também. Ataques. E aí eu comecei a falar sobre o que é um ataque. Então tá aqui. Essa parte aqui. Na sequência eu falei sobre os objetivos de um ataque, né? Então, essa parada aqui.
Depois eu falei das categorias, não é isso? Depois eu falei das premissas. Aqui. Ótimo. Ataque parece que está virando um tópico gigante, né? Para um curso que deveria ser resumido. Mas tudo bem. Aí a gente vai fazer um parêntese aqui dentro dessa parte de ataque. Deixa eu ver se tem um layout parecido com o que eu quero utilizar. Section title. Statement, né? Aqui eu vou colocar aqui August Care House. Care House. Acho que é um C só. Beleza? Por quê? Porque aqui a gente falou dele, do princípio de Kerckhoffs. Mas na verdade, esse cara aqui tem alguns princípios, né? Então deixa eu voltar lá para a gente poder falar sobre ele. Fazer a transição. Então, vou puxar para cá, trazer uma linha daqui, ó, até aqui. Deixar ela tracejadinha assim. Vou colocar um texto bacana aqui, XL, em verde bem grande, falando assim, August Kerckhoffs. Esse cara aqui, ele é, bom, primeira coisa, vou colocar aqui, escrever em branquinho, normal, aqui ó, ele é nossa, ficou muito pequeno, holandês, foi holandês, e ele era um linguista e criptógrafo, certo? Holandês, linguista, criptógrafo. O seu trabalho foi publicado nos anos de 1880. Então deixa eu colocar aqui assim, ó. Né? Sim. Então foi nessa década que ele publicou seus trabalhos e ele basicamente fundamentou a criptografia moderna. Então, vamos colocar aqui maior. Fundamentou
criptografia moderna. Então, ele é o pai da criptografia moderna. Ainda agora, né, eu acho que já 140 anos depois, a gente ainda usa os mesmos conceitos de segurança que ele fundou, o que ele estabeleceu nessa época, né? Então, ele propôs um conjunto de princípios para para que se estabeleça, para que se desenhe um bom cryptosystem, né? Ele argumentava que um sistema criptográfico deveria ser seguro, mesmo se tudo sobre aquele sistema, exceto a chave, fosse de domínio público, certo? Então, se todos os aspectos de um sistema criptográfico forem públicos, porém a chave for secreta, esse ainda é um sistema seguro. Ele desenhou então 6 princípios, e esses são os princípios de Kerckhoffs. Não sei falar o nome dele. Então vamos lá. Ele determinou que, primeira coisa, deixa eu colocar aqui bonitinho aqui. Como que eu faço isso? Tá, vou fazer assim. Usar minhas habilidades aqui. Nossa, queria fazer assim, ó. Tá aí, né? Não é o pior balão que você vai ver hoje, eu espero. Então ele falou o seguinte: ainda que todos os aspectos de um sistema, de um bom vamos dizer o seguinte. Vamos voltar aqui e falar assim: um sistema criptográfico deve ser seguro, ainda que todos os aspectos dele, exceto a chave, sejam de domínio público. Certo? Então é isso que Kerckhoff argumentava. E aí, para que seu argumento fizesse sentido, ele estabeleceu 6 princípios, né? Esses 6 princípios são os seguintes. Deixa eu escrever aqui também.
de azul, né? Que agora é uma informação. Esse texto aqui é menor, né? Sim. Beleza. E esse texto aqui eu acho que poderia estar entre... Não está exato, mas eu estou citando, né, o que ele disse. Então tem que estar entre aspas. Agora sim, vamos lá. O primeiro princípio. 1. Um sistema deve ser praticamente, se não matematicamente, indecifrável. Parece óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim se você parar para pensar que o que seria matematicamente indecifrável? Você não conseguir chegar ao resultado matemático que decifraria aquele sistema, né? E o que seria praticamente indecifrável? Seria aquilo que a gente já falou há um tempo atrás aqui. Seria você levar, por exemplo, tanto tempo para resolver matematicamente aquele algoritmo que já não faria mais sentido empreender algum esforço para decifrá-lo. Então, isso também é praticamente indecifrável, certo? Então, não é matematicamente, tem que ser praticamente indecifrável. Se não é praticamente indecifrável, tem que ser matematicamente indecifrável, né? Um segundo princípio. Como que eu posso colocar isso aqui? Não deveria ser secreto. E não deveria ser um problema cair em mãos inimigas. Vou colocar um line break bem aqui. Tá aqui. Esse é o segundo, tá? Então é aquilo que a gente já falou ali. Não tem problema se ele for público, porque ele é seguro. Deve ser possível, veja bem, que a coisa começa a ficar complexa. Deve ser possível comunicar e lembrar da chave sem usar notas escritas. E os correspondentes devem os correspondentes podem modificá-la à vontade, né? Então
Isso aqui é bem comum para a gente hoje, né? Imagina em 1880, isso aqui era um conceito muito difícil de imaginar, mas hoje você tem uma chave para acessar o seu e-mail e você pode trocar essa chave à vontade. Você não precisa lembrar da chave, certo? Você pode trocar a sua chave sem a chave original, não é? Ah, quarto princípio. Esse aqui a gente tem que trazer para os anos 2000, não é? Mas o quarto princípio era o seguinte: deve ser aplicável a comunicações telegrafadas. Quinto princípio: deve ser portable, né? Portátil, não sei por que a gente geralmente não traduz essa palavra, mas está aí. Deve ser portátil e não deve requerer muitas pessoas para manusear ou operar. Também está relacionado com a época em que isso foi escrito, né? Ok, dadas as circunstâncias nas quais deve ser usado, vírgula, o sistema deve ser fácil de utilizar e não deve ser estressante para utilizar ou exigir dos seus usuários conhecer ou e mesmo como é que é? Como fala compliance? Em português, compliance é conformidade, né? Então não é necessário que os seus usuários conheçam as conformidades, né? Ou mesmo tenham que aplicá-las ou aplicar uma regra, uma lista muito grande de regras, né? Então não é necessário que os usuários sigam normas de segurança para utilizar esse sistema, né? Então vamos tentar escrever isso aqui. Dadas as circunstâncias nas quais deve ser usado, o sistema deve ser. Deixa eu cortar aqui. Fácil de usar. Não deve ser estressante para o usuário. E não deve exigir do usuário grande conhecimento, ou conhecimento, nem precisa ser grande, conhecimento ou né? Conformidade com uma longa lista de regras. Beleza? Olha aí. Tá aqui. Então esses são os 6 princípios de August Kerckhoff. E
Desses todos aqui, se você reparou, esse aqui, olha, esse carinha aqui, essa frase, o algoritmo deve ser público e a força da encryption deve estar na chave, se corresponde diretamente com esse cara aqui. Então, esse cara aqui, vamos pegar ele aqui. Esse cara aqui, será que dá? Não. Não deu. Então, esse carinha aqui é o princípio de Kerckhoff. Então, existem 6 princípios. Quando se fala no princípio de Kerckhoff, a gente está falando do princípio número 2. Né? Um sistema não deve ser secreto e não deveria ser um problema cair em mãos inimigas. Por quê? Porque o algoritmo deve ser público e a força da encryption deve estar na chave. Beleza? Então, a segurança, né, de uma mensagem criptografada, ela depende unicamente da segurança do segredo que é a chave de criptografia, né? A chave de encryption, the encryption key, né? A chave que vai criptografar o texto. Então é lá que tem que estar toda a segurança. Então, manter os algoritmos secretos ou é isso aí, confidenciais, pode ser uma grande barreira para a criptoanálise, não é? E para essa questão toda aqui, que são os ataques. Porém, manter os algoritmos secretos só é possível quando eles são utilizados estritamente de maneira limitada, né? Dentro de uma organização específica, né? Ou dentro dessa organização, dentro de um grupo específico de aplicação. E a gente sabe que nos tempos atuais, né? Nessa era moderna da criptografia, a gente precisa se preocupar com usuários que estão conectados à internet, não é mesmo? E nesses casos, usar um algoritmo secreto não é factível, né? A gente não consegue, porque de alguma forma ele está exposto, não é? Dado que de alguma forma ele está exposto e que não é factível mantê-lo secreto, esses 6 princípios aqui de Kerckhoff se tornam essenciais. Não é? É um guideline para desenhar algoritmos e sistemas criptográficos na era moderna da criptografia. Assim a gente encerra esse tópico aqui, falar de Kerckhoff. Então vamos já atualizar esse slide e passar para o próximo, né? Que foi curto. Então tá aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu copiar isso aqui como imagem. Deixa eu vir aqui. Eu já criei um slide novo. Okay. Princípios de
Princípios de Kerhoff. E aí a gente cola esse cara aqui. E aqui criptografia moderna, certo? Então agora a gente volta a falar dos ataques, né? Vamos lá. Porém, no próximo tópico. Cadê? Tá crescendo nosso índice aqui. Você está aqui. Não se perca. Ataques criptográficos. Vamos agora falar sobre os ataques especificamente. Quais são eles, né? É esse que é o ponto. Então vocês, dado que a gente já entendeu o que é um ataque, seus objetivos, suas categorias, as premissas do atacante, quem foi August Kerckhoff e qual é o seu princípio, seu maior princípio, mais conhecido princípio, além dos outros 5, a gente passa agora a falar de ataques criptográficos. Beleza, a gente já não está falando de ataque até agora? Tá. Então, o que eu vou falar agora? Eu vou falar o seguinte. Eu vou falar quais são os ataques, nomeá-los para que a gente saiba. Agora, isso são convenções, certo? A comunidade de criptógrafos no mundo reconhece ataques similares, agrupa e nomeia, certo? Então, a gente tem diversos ataques aí que já são bem conhecidos, né? Vamos falar de um deles aqui, ó. É o Cypher, aí eu vou deixar o nome em inglês, tá? Porque assim a gente todo mundo sabe. E se você pesquisar na internet, vai ter esse mesmo nome, né? Cyphertext Only Attack, né? Ataque somente ao Cyphertext, né? De Cyphertext, somente, não sei como traduzir isso. Bom, nesse ataque aqui, o atacante tem acesso a um conjunto de ciphertexts. Né? Não é que ele tem um ciphertext, ele tem um conjunto de ciphertexts. Mas ele não tem acesso ao texto original, certo? Respectivo a cada um desses ciphertexts. Esse ataque, ele sucede, ou seja, ele se dá bem quando um texto original pode ser determinado a partir de um conjunto de ciphertexts. Então, ocasionalmente, a chave pode ser determinada a partir desse ataque. Então, sistemas modernos de criptografia, né, sistemas criptográficos modernos, são protegidos já contra esse tipo de ataque. Né? Mas o que ele exige? Se é um caso, como que a gente identifica isso? Né? A gente identifica o seguinte: o sistema foi invadido e levaram os dados. Poxa, como assim? Aí você faz uma investigação e descobre que o atacante tinha acesso a um conjunto de ciphertexts. Aí você vai tentar descobrir se ele também tinha acesso à chave. O atacante
tem acesso a um conjunto de ciphertexts apenas. E aí a gente pode dizer que se ele tem acesso a um conjunto de ciphertext apenas, perdi aqui. Apenas um conjunto de ciphertext foi suficiente, certo? Para calcular / descobrir a chave. Eu vou colocar encryption key, tá? Porque é a chave de criptografia é encryption key. A gente vai começar agora a misturar um pouquinho dos termos em português e inglês para que no final a gente fale apenas os termos em inglês, que é como eles são conhecidos no mundo inteiro, né? E se você tiver, inclusive no Brasil, trabalhando com criptografia e falar um desses termos, todo mundo vai saber do que você está falando. Então esse é o primeiro, olha só, deixa eu dar um zoom aqui. O atacante tem acesso a um conjunto de ciphertexts apenas, e apenas um conjunto de ciphertext foi suficiente para calcular ou descobrir a encryption key. Então, isso já não ocorre mais. Como eu disse, sistemas criptográficos modernos já têm proteção contra esse tipo de ataque, porém, é um ataque que existe e ainda é aplicado. Então, assim, se você estiver desenhando um sistema, é importante que ele também seja protegido contra esse tipo de ataque, não é? Qual que é o próximo tipo de ataque que a gente tem aqui? Ou qual que é o próximo ataque, né? É um chamado non-plain text attack. Então, esse é um ataque de texto original conhecido. Então, deixa eu colocar aqui a setinha. Vamos lá. O atacante, nesse caso, sabe qual é o texto original da mensagem para algumas partes do ciphertext. Então, por exemplo, dado um ciphertext, né, grande, né, um código lá gigante que ele não consegue entender, ele conhece algumas partes do texto original. Então, não é que ele sabe em que parte do ciphertext está aquele texto original. Ele simplesmente tem alguns pedaços do texto original e sabe que aquele ciphertext ali contém esse texto original, ou esses textos originais. Então, a tarefa dele é descriptografar o restante, certo? Do ciphertext utilizando essa informação que ele já tem. Isso pode ser feito determinando a chave ou via algum outro método. Então, o melhor exemplo desse tipo de ataque é um ataque chamado criptoanálise linear contra cipherblocks, ou blocos de cifra. Esse é a gente vai chegar lá ainda, mas esse é um ataque que existe e a gente vai aprender a fazer.
Então, deixa eu copiar isso aqui e escrever aqui o que eu acabei de dizer, para ficar claro. Então, nesse caso, o atacante conhece alguns trechos do plaintext para um ciphertext. Ou ou a partir de um ciphertext. Sua tarefa é descriptografar o restante do ciphertext usando esta informação. Aí aqui, o melhor exemplo que temos é Linear Cryptanalysis against block ciphers. Então, se você pesquisar esse cara aqui nas internets, vai encontrar algumas aplicações. Aí a gente vai para o próximo, que é o Chosen Plaintext Attack. O que é o Chosen Plaintext Attack? Ou seja, texto original escolhido, né? Bom, nesse caso aqui o atacante ele escolhe um plaintext, uma mensagem original que vai ser criptografada. Então, quando ele aplicar a chave, né, dele, ele vai passar a ter o ciphertext e o plaintext, né? Porque ele escreveu a mensagem, ele escolheu a mensagem, não é? E aí ele vai passar a ter um ciphertext para aquela mensagem. E aí isso simplifica a tarefa de determinar qual que é a encryption key, né? Por quê? Porque a partir do momento que ele tem os dois, ele pode aplicar uma lógica para encontrar a chave, entendeu? Fazer uma engenharia reversa dessa criptografia para, ao invés de encontrar o texto original a partir do ciphertext, ele vai tentar encontrar a chave a partir do texto original e do ciphertext. Vamos escrever. Então, nesse caso aqui, o atacante escolhe o plaintext a ser criptografado. O que mais? Ele então, logo ele possui o par ciphertext plaintext. Isso simplifica a tarefa de encontrar a encryption key. E aí, a partir dela, ele pode descriptografar qualquer mensagem, né?
Então, um melhor exemplo disso daqui, ou um bom exemplo, né? Um exemplo disso daqui é o que a gente chama de Differential Cryptanalysis. Criptoanálise diferencial. Applied, certo? Against block ciphers. Assim como as well as hash functions. O que isso quer dizer, meu Deus? Bom, se você parar para pensar, tem um crypto system, né? Um sistema de criptografia bem famoso, que é o RSA. Certo? RSA é vulnerável a este tipo de ataque. Por exemplo. E por isso que a gente não utiliza mais. Né? Tem gente que ainda utiliza, mas não deveria. Porque se a gente aplica um ataque, né, um ataque do tipo Differential Cryptanalysis applied against block ciphers as well as hash functions, né, a gente faz uma criptanálise diferencial, tenta calcular o diferencial dos block ciphers e da função hash, a gente encontra a encryption key, por exemplo, de um sistema RSA. E aí, a sua criptografia foi quebrada, né? Não é mais seguro. Vamos seguir. O próximo é o Chosen Ciphertext Attack. Nesse ataque aqui, o atacante ele escolhe o ciphertext e isso pode ser... E aí, a partir disso, ele pode obter a sua decryption. Obviamente, o atacante não vai poder fazer isso para qualquer ciphertext, não é? Porque daí então ele teria a habilidade, por exemplo, de obter como é que fala? A própria decryption, né, da mensagem original. E aí, qual o sentido disso, né? Entretanto, o atacante talvez tenha a possibilidade de escolher ciphertexts de uma maneira que ajude a recuperar ou a descobrir, vamos dizer assim, a chave secreta usada na descriptografia, né? Na decryption. E aí, ele descobriria então qual que é a chave. Então vamos tentar refrasear isso aqui, né? Porque é mais complexo. Então o atacante vai escolher um ciphertext, né?
E aí ele consegue também obter a sua decryption, né? A sua mensagem original. Obviamente, ele não pode fazer isso para qualquer ciphertext, porque senão ele obteria a decryption da mensagem original que ele quer descobrir. Entendeu? Como ele fez para escolher um ciphertext não vem ao caso. Mas ele chegou nesse ciphertext e ele chegou na mensagem original desse ciphertext. E aí ele pode tentar passar para o método que a gente acabou de ver ali, né, que é tentar descobrir a partir desse par a chave, né, a encryption key. Ele passa de um chosen ciphertext attack para um chosen plaintext attack, não é? E aí ele pode tentar descobrir a chave. Bom, um número de esquemas de segurança hoje em dia podem ser quebrados a partir desse tipo de ataque. Então ele é um modelo aí moderno de ataque. Portanto, não é por isso que ele não é tão claro assim. Mas ele já foi identificado, certo? Então a gente pode escrever. O atacante escolhe um ciphertext e pode obter o seu plaintext. Logo, ele possui o par ciphertext plaintext. Porém, então, obviamente, ele não pode escolher qualquer ciphertext. Porque então possuiria. Porque teria então. Como é difícil, hein? Português, né? O idioma é bem difícil, né? Obviamente, ele não pode escolher qualquer ciphertext, porque senão, não, porque se pudesse, teria também acesso ao plaintext da mensagem original. Que é confuso porque assim ele acesso também ao vamos dizer assim, tá aqui. Porque se pudesse, teria também acesso a qualquer plaintext, incluindo a mensagem original que ele quer desvendar, não é verdade? E aí ele poderia aplicar diretamente o chosen plaintext. Então, esse cara aqui, um número de sistemas considerados seguros
ainda é vulnerável a este tipo de ataque. Tome cuidado então. Aí a gente vai passar agora para um outro ataque, que talvez sejam mais populares, outros ataques que sejam mais populares, né? O primeiro deles é o Dictionary Attack. Se você já sabe o que é o Dictionary Attack, parabéns. Se você não sabe, ele é um ataque no qual o atacante constrói uma tabela de ciphertexts e seus correspondentes plaintexts, certo? A tabela. E que eles aprenderam após um período de tempo. E aí no futuro, quando um atacante pegar o ciphertext, eles se referem àquele dicionário, aquela tabela, para encontrar o correspondente plaintext. Esse é um tipo muito comum, porque você consegue até pesquisar na internet aí. Quando você pesquisa por Dictionary Attack, você consegue pesquisar por essas tabelas. Então é por isso, esse é o principal ataque que originou uma preocupação de se escolher senhas, chaves mais difíceis, né? Por exemplo, imagina que eu criei uma conta de e-mail e quero colocar uma senha que na minha cabeça é muito segura, o aniversário do meu pai. Ora, se em algum momento os meus dados já vazaram na internet e alguém em algum momento já montou uma tabela com várias informações minhas, incluindo o aniversário do meu pai, e o ciphertext do aniversário do meu pai, desse texto que é essa data, em vários modelos criptográficos, né? RSA, por exemplo, MD5, né? SHA 256, 128, enfim, vários modelos criptográficos. Então eu tenho uma coluna, o plain text, e várias colunas diferentes com diferentes ciphertexts, cada um utilizando um modelo criptográfico diferente para aquele mesmo plain text. E aí eu vou tentar descobrir. Eu achei esse usuário, o meu e-mail está lá, o meu e-mail é público. Aí eu vou consultar naquela tabela quais possíveis senhas, né? Quais são as possíveis senhas? Eu vou percorrer aquela tabela lá e de repente eu vou encontrar uma linha que tenha o aniversário do meu pai criptografado no mesmo modelo criptográfico que o meu provedor de e-mails utiliza. E aí é um abraço. O atacante tem acesso ao meu e-mail, né? Então, vamos escrever. Nesse caso aqui, o atacante constrói uma tabela de ciphertexts e seus correspondentes, seus plaintexts, seus respectivos, né? Respectivos plaintexts que ele aprendeu ao longo do tempo. No futuro, quando um atacante conseguir o plaintext, o ciphertext, eles se referem eles utilizam, né, vamos dizer assim, ele utiliza o
dicionário, que é a tabela, para encontrar o plaintext. E aí, um abraço. Tem mais alguns tipos, tá? O próximo é o ataque de força bruta. Começar a passar mais rápido. Esse ataque aqui também é bastante utilizado, também é bem popular. E você pode imaginar, né? Nesse caso, o atacante ele tenta determinar qual é a chave, tentando quais são as possíveis, ou todas as possíveis, todas as chaves possíveis. Então, por exemplo, e aí aqui vai um pouco de matemática. Se uma chave tiver 8 bits, né, de comprimento, então o número de chaves possíveis é 2 elevado a 8, ou seja, 256 possibilidades. Não é muito, certo? Então o atacante sabe o ciphertext e o algoritmo. E aí ele pode tentar todas as 256 possibilidades alternativas, uma por uma, para quebrar a criptografia. E aí, por exemplo, nesse caso aqui, ia quebrar rapidinho, né? Mas se a chave tiver um tamanho muito grande, aí ele ia levar um tempo muito grande também para descobrir, né? Então, por isso que não é muito efetivo esse ataque. Ele foi já, e ele depende muito do poder computacional também, né? Então, vamos tentar aqui acelerar, porque acho que é mais óbvio esse daqui, né? Então, é o seguinte, nesse caso, o atacante tenta determinar a chave tentando todas as possíveis, todas as possibilidades, vamos dizer assim. Então, se uma chave possui 8 bits de comprimento, então todas as possibilidades significa 2 elevado a 8, que é igual a 256. Aí o que vem de observação? Se a chave for muito longa, o atacante vai precisar de muito tempo para descobrir a chave correta, certo? Então é proporcionalmente, diretamente proporcional, né? Quanto maior a chave, maior o tempo que ele leva para descobrir. E pode chegar num ponto que isso fica, inclusive, inviável, né? Tem outro tipo de ataque que é bem famoso. Esse é o Man in the Middle ataque. O que é o Man in the Middle, né? Nesse tipo de ataque, o atacante ele se insere, certo? Ele como é que fala? Ele intercepta, assim, interfere na comunicação de dois participantes, A e B, por exemplo.
Então, ele se mascara de A para o B e de B para o A, interceptando a comunicação deles e aí sim, dessa forma, consegue descriptografá-los. Né? Então, como isso ocorre? De diversas maneiras. Né? De diversas maneiras. Então, eu não vou citar nenhuma aqui porque você consegue, acho que é possível imaginar, mas isso acontece de diversas maneiras. Mesmo numa comunicação, por exemplo, um golpe, o famoso golpe do Pix, não é? Não é isso que ocorre dessa forma também. Você manipula ambas as partes, fingindo ser uma delas, e a partir daí você consegue obter a informação, né, desejada. Então, nesse caso aqui, o atacante se infiltra na comunicação entre A e B, se mascarando de B para A e de A para B, por exemplo. Interceptando suas comunicações decifrando, portanto, as mensagens. Isso também é um problema. Não deveria acontecer. Aí vem os dois últimos ataques aqui que eu quero falar. O primeiro deles é o replay attack. O que é um ataque de replay? Nesse tipo de ataque, o atacante captura cada peça do tráfego entre A e B, certo? Numa comunicação entre A e B durante uma operação normal, durante um período, não é? E aí depois ele reenvia a primeira parte, o primeiro pedaço do tráfego e espera pela resposta do B antes de mandar a próxima peça. E assim por diante. Se o B não implementar algum tipo de proteção contra esse ataque replay, o atacante talvez consiga atingir uma sessão válida, se mascarando de A para o B. Entendeu? Então vamos lá. Então nesse tipo aqui, o atacante captura cada pedaço do tráfego de mensagem, cada pedaço do tráfego de comunicação, vamos dizer assim, entre A e B durante uma operação normal. Depois reenvia a primeira parte do tráfego e espera pela resposta de B antes de enviar a próxima parte e assim
por diante se B não implementar nenhuma medida de segurança ou proteção, né, de segurança contra replay attacks, o atacante pode suceder, pode conseguir obter uma sessão válida com B se mascarando de A, beleza? E aí ele está dentro do sistema, por exemplo, se for uma operação de login, é um exemplo. E aí vamos para o último ataque. Que vai ser o side channel ataque. Então, esse é o side channel ataque. O que é o side channel attack? Side channel attack é o seguinte: é um tipo de ataque que não é contra nenhum tipo particular de sistema criptográfico ou algoritmo criptográfico. Ao invés disso, ele é executado para explorar qualquer fraqueza na implementação física de um sistema criptográfico. Então deixa eu já escrever isso aqui para poder continuar explicando depois, para poder terminar logo essa parte. Então, neste ataque, neste ataque, este ataque não é contra nenhum tipo de crypto system em particular, né? Crypto system ou algoritmo em particular. Ele é executado para explorar qualquer fraqueza da implementação física de um crypto system. O que isso quer dizer? Bom, então vamos lá. Um ataque criptográfico comparado com esse, né? Não é tão fácil e tão simples de se criar, desenhar e executar, não é? A gente está falando aqui de algoritmos altamente complexos, né? Então, os ataques que têm mais sucesso são ataques não no sistema especificamente, mas nos seus administradores e usuários, né? Onde o atacante ele tem acesso através de subterfúgios, como a suscetibilidade aí, vamos dizer assim, da própria ganância, né? Às vezes você corrompe ali um usuário ou um administrador através de um suborno, né? E também através de ameaça ou violência física.
né? Então, esses são os tipos esse é o tipo mais comum de ataque, na verdade, né? Não é através desses algoritmos criptográficos aqui, mega complexos. Geralmente é muito prático e é físico, né? Não é virtual. Então, esses sim são os sistemas mais bem sucedidos até o momento, né? Então, ele não está, na verdade, ocorrendo na cadeia principal da criptografia, mas sim fora dela. Por isso que a gente chama de side channel, uma cadeia secundária fora da própria compreensão ali da criptografia, né? A gente não tem virtualmente como agir nesse tipo de ataque. Então a gente tem que criar medidas de segurança extra sistema criptográfico também, e que acabam fazendo parte do sistema de segurança e do sistema criptográfico, certo? Então, assim a gente encerra esse tópico aqui de ataques criptográficos. Deixa eu ver se tem aqui o que mais, né? Bom, bom. Quanto tempo se passou aqui? Já deu um tempão, né? E a gente não conseguiu aqui encerrar. Teria que falar ainda dessa parte aqui, olha. Acho que aqui, na verdade... Aqui acho que a gente encerrou já, né? Isso aqui seria falar desses ataques de novo. Eu acho que eu acabei avançando até. E mais do que falando o que são ataques criptográficos, eu já dei meio que uma explicação, né? Então tá. Então acho que aqui a gente vai... Tem mais algum ponto aqui? Ah, tá. Tem um ponto sim. Mas eu vou parar por aqui. Teria um ponto que é o 1.4, que são os objetivos de segurança. Mas eu vou parar por aqui, porque no primeiro eu já avancei isso aqui, no segundo eu avancei isso daqui, no terceiro eu avancei isso daqui e dividi ainda, né? Então acho que já ficou grande demais. Deixa eu já para avançar um pouquinho, eu já vou fazer o slide aqui. Eu não quero perder mais tempo nessa parte de ataque, entendeu? Então, a partir daqui,
acho que vou fazer assim, ó. August Kerckhoff. E aqui eu vou colocar aquele texto lá. Esse aqui é um sistema criptográfico. Deve ser seguro, ainda que todos os aspectos dele, exceto as chaves, sejam de domínio público. Cadê? Aqui. E isso daqui eu vou trazer pra cá. Eu acho que aqui eu vou fazer aqui mesmo, né? Fazer aqui, ó. Ataques criptográficos. E aqui vamos torcer para caber o texto gigante que eu coloquei. Não, deixa eu fazer metade, metade. Aqui até aqui, que são os mais técnicos. E aqui eu vou colocar esses aqui. E na sequência vem esse cara aqui. E aqui o que a gente já tinha visto. Legal. Então no próximo a gente vai falar sobre objetivos de segurança. Eu acho que esse tópico é bem curto, tá? São basicamente duas coisas importantes aqui que eu quero falar, né? E aí encerra esse primeiro capítulo. Nossa, muita coisa, né? Mas tá bom. É isso aí, valeu.